Você já percebeu que basta alguém dizer que isso é um segredo, para todo mundo querer descobrir? Agora imagine um grupo que existe há décadas, ou até séculos, realizando reuniões fechadas, usando símbolos misteriosos e aceitando apenas pessoas escolhidas. Algumas dessas organizações tiveram entre seus membros presidentes, militares, empresários e pessoas extremamente influentes. Mas será que elas realmente escondem grandes segredos? Ou o verdadeiro segredo é fazer o mundo acreditar que elas controlam tudo? Hoje você vai conhecer algumas das sociedades secretas mais misteriosas da história. E no final eu vou mostrar por que, mesmo depois de tantos anos, algumas delas continuam alimentando teorias da conspiração até hoje. Então fica até o final, porque algumas dessas histórias parecem ficção, mas aconteceram de verdade. O ser humano sempre foi fascinado pelo desconhecido. Quando existe uma porta fechada, nós queremos saber o que há atrás dela. Quando alguém diz que sabe de algo, mas não pode contar, automaticamente nossa curiosidade desperta. É exatamente por isso que sociedades secretas chamam tanta atenção. Elas possuem símbolos, juramentos, rituais e, principalmente, informações que poucas pessoas conhecem. Mas afinal, quais delas realmente existiram? Vamos começar por um grupo que mudou completamente a história da humanidade. A Mão Negra surgiu na Sérvia no início do século XX. Seu objetivo era unir povos eslavos e enfraquecer o Império Austro-Húngaro. Durante algum tempo, parecia apenas um movimento político. Até que, em 1914, um integrante ligado ao grupo assassinou o arquiduque Francisco Ferdinando. Esse único atentado desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Um conflito que matou milhões de pessoas e mudou o rumo da história. É impressionante pensar que um grupo praticamente desconhecido acabou iniciando um dos maiores conflitos já vistos. E isso nos faz pensar: quantos outros grupos influenciaram acontecimentos sem que o mundo percebesse? Agora imagine uma sociedade secreta escondida dentro de uma das universidades mais prestigiadas do planeta. Essa é a Skull and Bones, ou Crânio e Ossos. Todos os anos, apenas um pequeno grupo de estudantes é escolhido para fazer parte da organização. Os membros participam de cerimônias privadas, fazem juramentos de confidencialidade e mantêm diversas tradições em segredo. Mas o que realmente chama atenção é a lista de integrantes. Entre eles estão ex-presidentes dos Estados Unidos, como George Bush pai e George Bush filho. Será que participar desse grupo realmente abre portas para o poder? Ou tudo isso não passa de uma tradição universitária cercada de mistério? Até hoje, ninguém de fora sabe exatamente o que acontece em suas reuniões. Talvez nenhuma organização seja tão famosa quanto a maçonaria. E, curiosamente, ela começou de forma bastante simples. Na Idade Média, era formada por construtores responsáveis por erguer castelos, muralhas e catedrais. Com o passar dos séculos, a organização evoluiu. Passou a reunir filósofos, empresários, políticos e intelectuais. Seus símbolos, como o esquadro e o compasso, se tornaram conhecidos no mundo inteiro. Suas reuniões continuam reservadas aos membros. E justamente por isso surgiram inúmeras teorias da conspiração. Apesar da fama, não existem provas de que a maçonaria controle governos ou acontecimentos mundiais. Mas o mistério em torno dela continua alimentando a imaginação de milhões de pessoas. Nem todas as sociedades buscavam influência política. Algumas buscavam conhecimento. A Ordem Rosacruz defendia que o verdadeiro poder estava no desenvolvimento da mente e da consciência. Já a Ordem Hermética da Aurora Dourada mergulhava profundamente no ocultismo. Seus estudos envolviam alquimia, astrologia, cabala e antigas tradições egípcias. Entre seus integrantes estava Bram Stoker, o autor de Drácula. Será que parte da inspiração para um dos vampiros mais famosos da história nasceu desses estudos? Não existe uma resposta definitiva. Mas a coincidência é, no mínimo, curiosa. Se existe uma sociedade cercada de lendas, essa é a Ordem dos Cavaleiros Templários. Criada durante as Cruzadas, sua missão era proteger peregrinos que viajavam até Jerusalém. Com o tempo, os Templários acumularam riquezas, fortalezas e enorme influência. Mas isso também despertou inimigos. No início do século XIV, muitos cavaleiros foram presos. Outros desapareceram. E foi justamente esse desaparecimento que criou algumas das maiores lendas da história. Há quem diga que eles esconderam um tesouro gigantesco. Outros acreditam que protegiam o Santo Graal. Até hoje, nenhuma dessas histórias foi comprovada. Mesmo assim, o mistério permanece vivo. Mas existe uma pergunta ainda mais interessante. Será que essas organizações desapareceram?
Ou apenas aprenderam a agir de forma mais discreta? Hoje existem grupos que afirmam não ser secretos, apenas reservados. Suas reuniões acontecem longe das câmeras, sem transmissão, sem entrevistas. E quando ninguém sabe exatamente o que acontece, as teorias surgem naturalmente. Um dos grupos que mais desperta especulações atualmente é o Clube Bilderberg. Todos os anos, líderes políticos, empresários, banqueiros e especialistas participam de encontros privados. Não há transmissão. Não há acesso do público às discussões. Segundo os organizadores, isso permite debates mais livres entre pessoas influentes. Mas para muita gente, reunir tantas figuras poderosas em segredo parece algo difícil de ignorar. Até hoje, nenhuma prova confirmou as teorias mais populares. Mesmo assim, o mistério continua. Existe ainda um encontro que parece ter saído diretamente de um filme. No meio de uma floresta na Califórnia, acontece um evento reservado conhecido como Bohemian Grove. Entre os convidados estão empresários, políticos e outras pessoas extremamente influentes. O detalhe mais curioso é uma enorme estátua de coruja onde acontecem cerimônias simbólicas. Alguns dizem que tudo faz parte de uma tradição. Outros acreditam que existe algo muito maior acontecendo ali. Mas, novamente, não há evidências de que essas reuniões controlem o destino do mundo. E finalmente chegamos ao nome mais famoso de todos: os Illuminati. O grupo original surgiu na Alemanha em 1776. Seu objetivo era defender ideias iluministas e combater o fanatismo religioso. Poucos anos depois, a organização foi proibida. Mas então surge a grande pergunta: se ela acabou há tanto tempo, por que ainda ouvimos falar dos Illuminati? A resposta está nas teorias da conspiração. Segundo essas teorias, eles nunca desapareceram. Estariam infiltrados em governos, bancos, empresas e até no mundo do entretenimento. O problema é que, até hoje, nenhuma prova concreta confirmou essas histórias. Mesmo assim, o nome Illuminati continua sendo sinônimo de mistério. Depois de conhecer todos esses grupos, talvez você tenha percebido uma coisa: quase todas essas organizações possuem 3 elementos em comum: símbolos, rituais e silêncio. Talvez elas realmente escondam conhecimentos. Talvez apenas preservem tradições. Ou talvez o maior segredo seja justamente deixar espaço para que nossa imaginação complete aquilo que ninguém consegue explicar. Porque quando não existem respostas, as teorias nunca deixam de existir. E talvez seja exatamente isso que torna as sociedades secretas tão fascinantes. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas organizações você acha mais misteriosa? E existe alguma outra sociedade secreta que deveria aparecer em uma parte 2? Escreve aqui nos comentários. Se você gosta de mistérios, ciência e curiosidades que parecem ficção, já se inscreve no canal. Porque aqui, a próxima pergunta pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo.